Ô Wagner, me diz uma coisa, se tu fosse explicar para um sedentário ou para uma pessoa que faz alguma atividade física, qual é a principal diferença hoje na tua cabeça de uma atividade física de academia, de exercício funcional, crossfit, para um exercício de esporte, de endurance, assim, de longa duração? O primeiro passo para isso, né, é entender como o corpo se comporta. A partir do momento que tu começa a entender batimentos cardíacos, a importância da tua recuperação, como tu te alimenta, tu começa a entrar vamos dizer assim, uma filosofia para esse meio. Todas as atividades têm esse recurso, porém, na endurance é necessário que tu entenda como o teu corpo vai se comportar. E essa é uma realidade para todo praticante. Há quanto tempo tu é aproximado de educação física? São 7 anos. 7 anos. E tu começou a fazer endurance há quanto tempo? Pouco, 6 meses. 6 meses a endurance está relacionada no meu dia a dia. E tu sentiu essa diferença? O que mudou? Totalmente. O meu corpo hoje, ele está adaptado a uma relação totalmente diferente de quando eu trabalhava com relação à força. E a principal atividade era de força? Era força. O que eu sinto hoje de diferença? Melhor resistência física. Minha recuperação, ela é totalmente diferente. Tu começa a entender que tu tem uma recuperação durante o esforço. O que seria o esforço? Seria a nossa prática, o específico. É a natação, é a corrida, é o ciclismo, né? Modulando as intensidades, né? Vendo como teu corpo se comporta. Essa é uma diferença muito comum assim para quem pratica endurance, relacionado ao trabalho de força. E quantas vezes por semana tu treina hoje? Hoje é 4 vezes a parte específica para corrida, né? Como eu estou treinando para maratona, e 2 vezes o treinamento de força. E é um treinamento de força específico para a corrida, alinhado também a um reforço muscular, que é muito importante, né? O reforço muscular parece ser uma coisa importante mesmo. Então são 4 treinos de corrida por semana. Isso. E que tipo de treinamento tu faz? Quais intensidades? Quanto tempo tu treina? Durante a semana são ciclos de treinamento, né? E cargas sempre ondulatórias. Eu começo do menor esforço para o maior esforço. Então, segunda-feira é a minha zona de recuperação. Quarta-feira seria um tiro com uma intensidade um pouquinho maior, modulando. Na sexta-feira seria uma intensidade, um grupamento de um volume um pouquinho menor, mas porém uma intensidade de corrida maior. E o domingo é o conhecido longão. Quanto tempo tá teu longão hoje? Quanto tempo? Domingo agora eu vou fazer 2 horas e 30 minutos de corrida. E qual a distância que tu corre nessas 2 horas? Isso vai dar 26 quilômetros. 26 quilômetros aproximadamente. E quando tu começou a treinar, qual era o teu longão? O meu longão era 3 quilômetros. Quem nunca? Todo mundo se identifica com isso agora, todo mundo que está correndo 3 quilômetros. Quanto tempo depois virou 26? Cara, são 6 meses agora. 6 meses depois. Praticando. Tem aquela pessoa que diz assim, eu corro só 3, nunca vou conseguir, 6 meses. O treinamento foi muito duro, foi muito difícil. Cara, não tem como romantizar o esforço. O esforço acontece. Mas também não é aquela coisa que é impossível. A galera acha que, como que o cara vai chegar numa maratona se não consegue correr 3 km? Na verdade é tudo cadenciado. A tua recuperação, como eu disse no início, é um fator de recuperação, de descanso. A tua alimentação, toda a atribuição que tu faz para isso gera esse resultado. Vai, esse resultado gradativo. Cara, uma coisa que eu me lembro muito bem de quando a gente se conheceu, que tu era meu professor de academia mesmo, de funcional, sempre gostou muito de trabalhar com pessoas que tinham algum tipo de dificuldade física ou diminuição de capacidade, vamos dizer assim. Tu ainda tem essa linha de trabalho com pessoas? Sim. Hoje a maior parte dos meus clientes estão relacionados a algum tipo de processo terapêutico. Desde a parte física até uma parte emocional. Hoje está muito associado à linha terapêutica. E com a vivência, né, hoje do esporte, de endurance, eu vejo um trabalho terapêutico levando uma alta performance para esse indivíduo. Então, o que eu faço hoje é reabilitar aquela pessoa para que ela seja funcional para praticar um esporte, para talvez melhorar aquela função que hoje ela se encontra de saúde. Isso
físico? Quase todo mundo que não faz esporte que vem falar comigo, ele fala que faz triatlo, o cara diz, eu até poderia nadar, ou até poderia pedalar isso aqui, mas eu tenho dor e não posso correr. Ou eu até posso correr, mas eu tenho dor na lombar e não posso pedalar. Ou eu tenho problema no ombro e não posso nadar. Todo mundo tem um problema que impede ela de fazer alguma atividade. Então a minha pergunta para ti é, quando chega alguém que tem uma dor, seja por lesão, por qualquer problema, é mais fácil ela se livrar dessa dor, ela se recuperar fazendo atividade física ou com medicamento? Show. Essa pergunta ela é bem interessante e eu não vou deixar de fugir da resposta. Antes de eu responder, eu vou rebater. Quem não tem problema, né? Todos nós encontramos com algum tipo de problema. Mas todo problema gera uma relação, a gente precisa de uma solução. E no caso de um processo de reabilitação, a solução é prática de exercício físico dentro de cada especificidade. Tu tem algum tipo de lesão de joelho, você precisa reforçar o seu joelho. Antes de qualquer tipo de método que vai trazer uma analgesia, você tem que trabalhar um reforço, que é o preventivo para isso. É aquilo que te leva à melhora do teu caso. O remédio, no caso, ele é um combatente para a doença. Para a dor, para o problema. Mas ele não vai trazer uma solução imediata para isso. O exercício, em vários aspectos, te traz. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. O remédio vai me ajudar a sentir menos dor, mas ele nunca vai resolver aquele problema, porque eu não vou ter o fortalecimento dessa área que eu tenho fragilidade e tenho dor. Exatamente, em várias áreas. Tá, mas durante o exercício eu vou sentir dor. Durante o exercício existe sim possibilidade de você sentir dor, mas ele tem um prazo, ele tem um trabalho específico que tu vai fazer de treinamento, aonde tu vai saber esse limiar de dor. Começa com um pouco de dor, ele vai diminuindo, e aí o controle disso, junto com um profissional que seja habilitado para isso, vai fazer toda a diferença. Em relação ao que tu está treinando hoje, treinamento para corrida, para maratona, quais são as zonas de frequência cardíaca, qual é o limite que tu impõe pro teu corpo e o quão cansado tu fica depois dos teus treinamentos? Show, isso foi um aprendizado para mim e é muito interessante para a galera saber. O processo de maratona, ninguém sai correndo o máximo da frequência cardíaca. Ninguém vai sair quebrando, dando a vida, né? Ele é um processo de resistência. Eu comecei muito devagar. Uma caminhada um pouquinho mais do que uma caminhada durante um período mais longo. Aquilo foi me dando possibilidade de entender, cara, eu faço 8 quilômetros correndo a 6, 7 quilômetros por hora, que é uma base muito baixa, né? Aos poucos isso foi aumentando a intensidade e hoje eu consigo combater uma velocidade que gera um esforço cardíaco moderado e eu consigo cumprir a longo tempo. E essa é a modulação do treinamento. A gente começa bem devagar, quase engatinhando, para depois tu começar uma evolução mais longa e contínua, né? Pra ninguém deixar a gente mentir, minha camiseta é preta, dá pra ver melhor o suor. A gente acabou de correr uma horinha aqui. Qual foi o treino que a gente fez hoje? Foi o treino com os estímulos, né? Sim, nós tivemos 3 tipos de estímulos. Primeiro que é zona 1, zona 2, com uma frequência cardíaca de 130 a 150 batimentos. Isso é um ritmo baixo, tranquilo, vamos dizer que um trote, tá, né? Durante esse percurso a gente fez 30 minutos. No meio dele a gente aumentou a intensidade para 4 estímulos de zona 3 e 4. São os estímulos um pouco mais fortes. Nós demos um sprint em 4 modulações com recuperação de 1 minuto e meio. Tá. Terminando isso, voltamos à zona inicial para uma recuperação de 130 a 150 batimentos. E terminamos os 55 minutos, né? Totalizando aí um volume de 8 quilômetros. A gente teve uma divergência nos relógios, o meu marcou 9, mas isso aí é detalhezinho. Mas beleza, a gente correu aí 8, 9, 10 quilômetros, 1 hora de corrida com alguns estímulos de alta intensidade. Quão cansado tu tá agora? Eu tô muito bem. Sabe quando termina o Ironman lá, tu vai pra uma pesquisa e eles perguntam nível de dor, onde tá doendo? Perna e tal. Número pra dor, de 0 a 10. Qual é o número do teu cansaço de 0 a 10 agora? 0 a 10, 3 agora?
Então é isso, gente. Cara, é difícil de acreditar, mas Eu tô melhor do que eu tava antes de começar. Isso é... eu acho que não tem como terminar melhor. É você correr 8 km, correr 1 hora e terminar melhor do que quando começou a corrida. Acho que é um bom incentivo para quem quiser começar a fazer esporte. Né? Com certeza. Wagner, deixa teus contatos aí pra galera, fala como que te encontra. Hoje eu trabalho com atendimento presencial na região de Canoas, onde eu moro. Consultoria online, vocês conseguem me encontrar no Instagram, @WagnerLoboPersonal. E lá falo um pouco sobre o meu trabalho, sobre essa linha terapêutica que a gente conversou. E um monte de desafio, umas pessoas que transformaram sua vida através do exercício físico. E é isso aí. Obrigado Valeu. por te pesar no começo. Obrigado, e aí valeu. Hoje foi Prazer. uma satisfação fazer essa corrida. Isso aí. Valeu.